Quero compartilhar algo que eu tive por esses tempos, um sonho muito revelativo. Eu sonhei que eu morava em cima do monte, eu e minha esposa. A nossa casa era muito simples, era aquelas casas de tijolinho antiga, o reboco era de barro ainda, de argila, muito pequena a casa. E a nossa casa era de fogão de lenha. E nesse sonho minha esposa estava cozinhando para mim. Isso era aproximadamente meio-dia, porque o sol estava centralizado no meio da terra. E ela cozinhando, e eu atrás dela, conversando com ela, abraçando ela, e eu ouvi uma voz. Essa voz me dizia: meu servo, vem para fora e olha para cima. E eu ouvi essa voz e minha esposa não ouvia. E eu falava para minha esposa, eu falei: amor, Deus está me chamando, Ele quer me mostrar algo. E ela falava para mim: então vai ver o que Deus quer. Eu falei: eu já volto. Saí para fora da tendinha, da casinha, saí para fora. Eu estava num monte muito alto e eu olhava para cima. E quando eu olhava para cima eu vi uma nuvem. Ela era muito pequena, do tamanho da mão de um homem, assim, medindo de longe. E essa nuvem, de primeira instância, ela se tornou um pequeno fragmento, uma ovelha muito pequena, o formato de uma ovelha. E quando eu formato um formato de uma ovelha, eu chamava minha esposa: vem ver, amor, que eu estou vendo. E daqui a pouco, atrás dessa ovelha, formou um leão, como se fosse um olhando para o outro, para um lado, e outro olhando para o outro. Se formou um leão e uma ovelha. E eu chamava minha esposa: vem cá ver, vem cá ver. E ela vinha, e eu abraçava ela, e nós começávamos a olhar para o céu. E dentro daquelas ovelhas saía 3 trombetas. Essas trombetas eram brancas ainda por causa da cor da nuvem. E daqui a pouco essas trombetas, ela se virou para cima, ela faz tipo uma pequena curva. E dentro dessas 3 trombetas saía 3 anjos. Esses 3 anjos começavam a trocar a trombeta. E muito alto. Pum, pum. E aquele estremecia a minha carne, porque eu falava para minha esposa: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quando tocava isso daí, daqui a pouco aquelas trombetas se desformavam, os 3 anjos também se desformavam novamente, e se tornavam uma pequena bolinha de fogo muito pequena, como se fosse uma aliança, mas de fogo. E daqui a pouco ele descia sobre a terra, numa velocidade, quanto mais descia, mais crescia. E quando tocava sobre a terra estremecia. E eu vi uma voz dizendo para mim: diga para a minha igreja que eu estou voltando. E eu acordei aquele